Muito boa noite a todos os nossos internautas que estão conosco. Hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui ao lado do nosso secretário de Ordem Pública, que é o Gutenberg, a nossa secretária de Comunicação, Valéria, e um convidado muito especial, que é o deputado estadual Anderson Moraes, que tem tido uma atuação destacada na Assembleia Legislativa em defesa do cidadão fluminense. Olha, e eu queria dizer para vocês que hoje nós estamos colocando agora mais 5 tomógrafos para funcionar, Anderson Moraes, Gutenberg, Valéria, na cidade do Rio de Janeiro. O melhor exame que a gente tem é tomógrafo, é tomografia, porque aí o médico vê o pulmão da pessoa. E aí pode iniciar o tratamento, vamos dizer assim, e principalmente detectar a doença nos seus primeiros estágios. Um tomógrafo está sendo colocado lá em Del Castilho, eu vou pedir o Gustavo para colocar a fotografia. Um está sendo colocado essa obra começou na sexta-feira. O pessoal trabalhou aí sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, e fica no fundo do PAN. Essas paredes vão ser forradas de chumbo, porque tem o problema da radiação, né? Uma outra coisa, agora tem o de Bangu, que também começou há 3 dias atrás, mas o pessoal está trabalhando sem parar. Esse é do PAN de Bangu. É essa obra aí. Olha, você vê que já estão os ar-condicionados instalados. É uma obra de 3 dias, importantíssima para o povo da Zona Oeste. Quem está mais atrasadinho é Santa Cruz. A estrutura ainda está sendo soldada. É esse aí. Esse aí é o de Santa Cruz. Estão fazendo o piso, essa área de concreto que a gente está vendo aí à esquerda, é onde vai ficar a máquina da tomografia. Mas é muito... e começou também essa semana a colocação de containers nas comunidades da Rocinha e também na comunidade da Cidade de Deus, de tal maneira que vai ajudar muito no combate ao coronavírus, esses tomógrafos. A chance que a gente tem de ganhar dessa doença quando se vê no pulmão da pessoa o início da pneumonia é muito maior. Então, o melhor teste, tem outros testes, tirar do sangue, tem o teste que pega a mucosa da nasal e também da garganta, mas, para o médico, o melhor de tudo é ver o pulmão. E cada tomógrafo desse, eles são de 128 canais, tem condições de fazer uma tomografia em 1 minuto. Então, a gente pode fazer dezenas, mais de 100 tomografias por dia, naquelas pessoas que estiverem apresentando sintomas. E aí detectar a coisa no começo da doença, que eu acho que é a grande arma para a gente não deixar com que a coisa cresça e depois fique um problema tremendo. E a última coisa que eu queria falar também para vocês, e abrir o debate, depois a gente responder as perguntas, é que nós temos realmente aí um índice de óbito muito preocupante. Agora, é bom lembrar que a grande maioria, a imensa maioria das pessoas que vêm a óbito são as pessoas que têm comorbidade. Então, é muito importante lembrar aquelas pessoas que têm diabetes, que estão fazendo tratamento de câncer e, portanto, a imunidade cai, que têm insuficiência renal, ou que têm problemas no pulmão, fumaram a vida inteira, ou tiveram tuberculose, ou asma, coisas do tipo, que, por favor, nesse momento, não se exponham. Os nossos médicos todos estão lidando com essa doença, no Gasola, sobretudo, na rede toda, mas sobretudo no Gasola, 24 horas por dia. E eles estão entendendo cada vez mais da doença e das terapias e dos melhores resultados, caso a caso.
Então, se as pessoas se preservarem, daqui a pouco, além de cair o número de infecções e ficar mais difícil de chegar nelas, digo nas pessoas de comorbidade ou de idade, a gente já vai estar muito mais experiente para enfrentar esse problema. E também com um arsenal de respiradores, ventiladores, leitos de UTI, médicos, enfermeiros, técnicos, muito maior do que temos agora. Nós estamos esperando receber, em 2 voos da TAM, 300 respiradores, que será uma beleza para nós. Tem uma discussão lá em Brasília de 80 respiradores que a gente comprou no ano passado, mas não entregou, a empresa, pois bem, não quis entregar, diz que o governo federal pegou a produção. Quando nós fomos ao governo federal, ele disse que era para eles entregarem, porque compras feitas no passado deveriam ser honradas, mas, enfim, é mais uma discussão. O fato é que as pessoas que têm comorbidade, qualquer idade, hein? Estou falando de qualquer idade, elas precisam, nesse momento, se preservarem, ficarem em casa. Essa é a grande arma. Essa guerra se vence com inteligência, e a inteligência e prudência é se preservar nesse momento. Então, fica aqui o meu apelo, e as pessoas que vão aos PANs e também das comunidades, não é? Vão ter aí 5 novos tomógrafos, contando o tomógrafo do hospital de campanha, serão 6. 6 novos tomógrafos para poder fazer o exame. Claro que nós colocamos tomógrafo e até ressonância magnética no Miguel, no Souza Guiar, tudo novo, no Lourenço Jorge tem também, no Salgado Filho, e também no Albert, no Rocha e no Pedro II. Isso aí nós colocamos tomógrafos todos novos. Mas esses agora são mais novos ainda e estão mais próximos. Gutenberg Fonseca, aliás, deixa eu começar com o nosso deputado querido. Prazer enorme estar com o senhor aqui, deputado. Seja bem-vindo à nossa live da segunda-feira. Secretário Gutenberg, boa noite à nossa querida secretária aí de comunicação. Para mim é que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Quem me conhece sabe que eu sou um deputado que trabalho muito no sentido da fiscalização. E, assim, quando está ruim a gente fala, mas quando a coisa está bem administrada também, nós somos capazes de elogiar, com certeza, prefeito. Muito obrigado. Eu vou pedir também uma palavrinha do Gutenberg. Gutenberg está na linha de frente aí da ordem pública, em tudo quanto é canto da cidade do Rio de Janeiro, procurando conscientizar as pessoas para evitarem aglomerações. Boa noite, Gutenberg. Boa noite, prefeito. Boa noite, deputado Anderson Moraes. Boa noite, Valéria. Bem, boa noite a todos. Deputado, uma coisa interessantíssima, que a gente, nesse combate, nessa pandemia, uma coisa que assusta o mundo inteiro, mas quando você volta um pouco na história, a gente trabalha com números, né? A gente trabalha o tempo todo com dados. O prefeito, em sua gestão, ele adquiriu 16 tomógrafos. A gente está falando hoje de instalar 5, mas ele já instalou 11. Além disso, o prefeito compra, a prefeitura contrata a mando do prefeito 806 respiradores, carrinhos de anestesia, enfim. Eu tenho uma pergunta, eu me faço essa pergunta constantemente. Prefeito, quando ninguém falava em pandemia, quando ninguém falava em coronavírus, o que fez o prefeito a pensar nisso? Foi a mão de Deus? Ou foi algum número, algum resultado que fez com que o prefeito investisse nisso? Porque tem outro detalhe, hein? Ele compra o respirador a $11 mil, o dólar a R$4, e pagando em 60 vezes. Ou seja, se isso não é fazer gestão, eu não sei mais o que é gestão. Prefeito, o que fez o senhor comprar isso? Você acertou em cheio, foi a mão de Deus. Eu não tinha a menor ideia de que isso viria a ser tão útil, tão importante. Nós compramos carrinhos de anestesia, tomógrafos, ressonância magnética, raio-x, centenas deles, raio-x digital, compramos
ultrassonografia com Doppler, compramos eletrocardiogramas, camas de hospital, milhares delas, porque a gente achava que o grande legado deveria ser vamos dizer assim, cuidar das pessoas, era trazer bons equipamentos dos hospitais. Tinha aí a Olimpíada que gastou bilhões, mas os hospitais, em termos de equipamentos, estavam muito velhos, muito idosos. E aí, Gutenberg, ano passado, rapaz, a gente estava numa agonia, porque esses equipamentos, como você falou, foram pagos em 5 anos sem juros. E eu queria logo terminar, mas nunca se fez no Brasil uma licitação internacional nos moldes que nós fizemos. E havia dúvida dos funcionários da saúde, se depois poderia ter problema no Tribunal de Contas, enfim. Mas, graças a Deus, com a Procuradoria estudando, nós acabamos conseguindo fazer essa concorrência internacional, as empresas do Brasil e as de fora, e conseguimos preços espetaculares. Porque quando você compra um equipamento desse aqui no Brasil, você paga o transporte, mas paga também os impostos de internacionalização, de internação, né, dentro do país, e paga também o lucro da empresa. Essas duas parcelas, o município não paga. Eu não sou obrigado, quando importo, a pagar os impostos de nacionalização do produto. E também não pago o lucro da empresa. Portanto, o produto fica muito mais barato. Agora, realmente agradeço muito a Deus, agradeço pela nossa equipe de saúde, que, rapaz, inspirados por Deus, encomendaram 806 respiradores, que estão chegando agora. Se você viu hoje comigo a foto dos nossos equipamentos lá no galpão da China, é uma coisa incrível, né, Gutenberg? Você vê aquela quantidade enorme de caixas e equipamentos esperando os aviões. Nós contratamos agora os aviões da TAM, que devem buscá-los essa semana. Vai ser uma vitória para nós, não só para o Rio, mas nós vamos poder ajudar o pessoal da Baixada, pessoal do interior do Rio de Janeiro, da região dos Lagos, da região norte. Então, eu quero agradecer muito a Deus, e agradeço a você, que me dá essa oportunidade de agradecer a Deus por ter nos inspirado, a Bia, o pessoal da saúde, Alexandre, Mário, todo mundo, que lutamos, compramos naquela época e estamos recebendo na hora certa, centenas. Esses tomógrafos já chegaram, porque vieram de navio. Os outros equipamentos são menores, também viriam de navio, mas por causa do coronavírus a gente mudou para avião. Aí tivemos um certo problema, porque você sabe, se eu pouso com isso aí na Europa, eu perco tudo. Se eu pouso nos Estados Unidos, eu perco tudo. Então, nosso problema foi esse. Graças a Deus, o secretário nacional de Aviação Civil, junto com o Itamaraty, fez acordo com os países para trazer o equipamento. É bom lembrar que nós estamos trazendo 200 toneladas, mas o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, encomendou 1.000 toneladas, portanto, muito mais que a gente, e aí também nós demos sorte, porque como o presidente encomendou muito, o preço foi lá para baixo, e eu entrei no preço que o presidente tinha, porque o meu se acresceu, as 200 toneladas se acrescentaram as 1.000 que ele vai trazer, então ficou 1.200, o preço ficou ótimo, a rota é garantida pelo Itamaraty, de tal maneira que agora eu estou esperando a TAM ainda hoje me dar o número de voos, e amanhã a gente torna público aí o dia que os aviões saem e a rota que eles vão fazer e o dia que chegam com todo esse equipamento que vai salvar muitas vidas. Gutenberg, eu vou pedir a Valéria para fazer as perguntas. Boa noite, Valéria Blanc. Olha, agora já são 20 horas e 18 minutos. Hoje é dia 27 de abril, tem muita gente que está assistindo essa nossa live, e nós vamos responder perguntas para o deputado, perguntas para o Gutenberg, estamos todos aqui para atender os nossos internautas. Perfeito. Boa noite a todos, boa noite, prefeito, deputado, secretário. Vamos começar com duas perguntas que se unem aqui, e tem o José Geraldo Pimenta, pergunta: como é que são feitas as ações para evitar essas aglomerações? Porque ele diz que ainda tem visto muita gente na rua em Santa Cruz. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui o Juscelino, que pergunta o seguinte: tem o uso obrigatório de máscaras, mas será que isso não significa uma reabertura? Porque ele tem visto mais gente também na rua. Gutenberg, por favor.
Bem, com relação à prefeitura, ela criou o Disque Aglomeração. Como é que funciona? A gente tem lá o 1746, além do 1746, a gente tem o site da prefeitura e a gente tem também um aplicativo do 1746. Chega ali todas as demandas e é natural que a gente vai filtrar, porque tem muitas chamadas que muitas das vezes é divergência de vizinhos, né? Muitas das vezes o vizinho vira e fala, olha, o vizinho aqui, meu vizinho está fazendo um churrasquinho. Então, a gente tem que filtrar isso, porque o que a gente passa a fiscalizar constantemente, e a gente aumentou muito por cima do número de chamadas, são aquelas aglomerações no espaço público, né? Muitas das vezes numa praça, muitas vezes numa rua. Só para vocês terem uma noção, as operações até hoje, feitas em conjunto com todos os setores da prefeitura, estabelecimentos fiscalizados, um total de 5.613. Estabelecimentos fechados são aqueles que não são essenciais e que insistem em abrir, um total de 3.466. Além disso, nós tivemos quiosques também fiscalizados, 611, e quiosques fechados, 460. Então, assim, diariamente, a gente tem a fiscalização volante e também tem o Disque Aglomeração 1746. Mais um outro detalhe. O Disque Aglomeração, 1.089 até hoje resolvidos. Nada consta, 2.121 são aqueles que a gente vai até o local e não encontra nenhuma irregularidade. Aí a gente tem também aquela que é a área de risco que a gente precisa entrar com a polícia militar, que está ao nosso lado. Então, é uma coisa constante que a gente, diariamente, a gente vai fiscalizando. Agora, é natural, a gente chega muitas das vezes também, recebe a chamada, a gente vai até o local e lá não tem aquela aglomeração, tem o espaçamento necessário. Mas não é por isso que a gente não orienta. A gente tem, por exemplo, veículos da Guarda Municipal com som. Então, com um carro de som, a gente montou, são 8 no total, para não só na praia, como também nos parques, está orientando para o pessoal preservar, não ter aglomeração, para o pessoal só sair em caso de necessidade. Enfim, a gente vem combatendo, a gente vem atuando, aumentando, intensificando cada vez mais para com que a gente zele pelaquilo que a gente entende que é o bem maior da humanidade, que é a vida de cada um dos cidadãos. E esse negócio de ter feito o decreto para as pessoas usarem máscara e ter aumentado o número de pessoas na rua é um equívoco, né? A pessoa acha que usando máscara pode estar liberado para ir para a rua. As pessoas com comorbidades, aquelas pessoas que eu citei aqui, e de qualquer idade, devem se preservar, os idosos também. Por favor, não venham para a rua nesse momento. É só a máscara para aquelas pessoas que estão nas atividades essenciais do comércio e também os que têm alguma consulta no médico, tem que ir no supermercado, comprar alguma coisa, mas eu espero que as pessoas com máscara que estejam na rua estejam cumprindo uma missão. A minha preocupação do Gutenberg, viu, Anderson, é porque nós, nesse momento, ainda temos o número de pessoas que estão internadas nos hospitais, que estão acessando os leitos de UTI, e os óbitos estão estabilizados, mas essa curva ela ainda é acentuada. Então, nós esperamos que, com as medidas de afastamento social, essas curvas caiam. E, logo em seguida, a gente, depois de ter a nossa Arca de Noé pronta, que é o nosso hospital, lá do Hospital do Gazola, e também o hospital de campanha pronto, nós vamos ter quase 1.000 leitos. Gente, 1.000 leitos de UTI e uma enorme, centenas de leitos de enfermaria. Então, nós vamos estar com uma arca. A nossa Arca de Noé não é para fugir do dilúvio, não, é para vencer o dilúvio, é para enfrentar o dilúvio. Nós vamos ter tomógrafos espalhados pela cidade inteira. Quer dizer, se a pessoa tiver o primeiro sintoma, ela já faz uma tomografia, a gente já sabe, começou a pneumonia dela, a gente já vai tratar. Além disso, vai estar pronto também o Hospital do Estado. Os hospitais federais também vão estar com alguns leitos abertos. Então, nós vamos estar todos preparados para a guerra
E aí sim, a gente vai poder reabrir a nossa economia, voltar a trabalhar na segurança de que no primeiro problema, pum, a gente já tem local com experiência da nossa turma de médicos, enfermeiros e técnicos para tratar daquele problema. Então, essa guerra se vence com inteligência, e a inteligência, hoje, nesse momento, é ficar em casa, se proteger, até que todas as nossas armas estejam prontas e preparadas. Então, prefeito, como o senhor falou mais cedo hoje, né, a máscara não é um passaporte para a pessoa ir às ruas, né? E a propósito da sua preocupação com a aglomeração, a Ana, do Wellington, pergunta sobre o funcionamento das feiras livres. Ela diz que o esposo dela é barraqueiro e precisa trabalhar para sobreviver. E o senhor teve a medida na semana passada, né, de suspender por um período as feiras livres, preocupado justamente com essa aglomeração. Ela pergunta como vai ficar isso. Eu acabei de receber aqui no celular, e foi enviado pelo secretário da SND, o Cláudio, o acordo que foi feito com os feirantes. Esse acordo passou na Vigilância Sanitária e passou também na Procuradoria-Geral do município. Está todo pronto e amanhã vai ser assinado com o Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes do município do Rio de Janeiro e a Associação de Comerciantes de Pastel, Caldo de Cana em Feiras Livres e Ambulantes do Rio de Janeiro, a Comparge. Amanhã nós já vamos assinar isso aqui para que as feiras tenham de novo o seu funcionamento. Anderson, nós tivemos que dar um freio de arrumação, porque a feira tinha combinado uma coisa com a gente, mas depois esqueceram. Eu tenho um primo, chama-se Hudson, ele vende pastel e caldo de cana há 30 anos. Ele se internou, rapaz, aqui na Unimed, na Barra da Tijuca, em estado gravíssimo. A feira passou a ser um local de muito contágio, as pessoas estão muito juntas, conversam, falam, e acaba aí passando por outra doença. Cai numa pessoa que tem comorbidade, dá uma situação difícil. Mas eu tenho esperança, com esse novo acordo que nós fizemos, que amanhã a gente assina isso, o Gutenberg vai fiscalizar e orientar, e as feiras voltam a funcionar. Hein, Anderson? Estou lhe ouvindo. Inclusive, aqui na frente da minha casa tem uma feira e na sexta-feira eu fui lá tentar comer um pastel e, infelizmente, não teve. Eu fiquei sabendo, de fato, o que aconteceu. É que o pessoal também fica um pouco preocupado, né? Ainda mais os feirantes que trabalham para levar o sustento de cada dia para sua casa, enfim. Mas eu tenho certeza, prefeito, eu tenho visto assim a disposição de vocês, a mobilidade de vocês. Tenho acompanhado, inclusive, a montagem dos hospitais de campanha, não só da prefeitura, mas como de todo o estado do Rio de Janeiro. E quero, assim, primeiramente aqui, parabenizar pelas escolhas que vocês fizeram. Primeiramente, com relação ao hospital de campanha do Rio Centro, eu acho que a sacada de vocês de pensar em colocar o hospital de campanha dentro daquele pavilhão, eu acho que isso foi um pontapé, foi assim uma ideia maravilhosa. Quem deu está de parabéns. Acho que, por isso também, vocês estão tendo a oportunidade de criar um hospital de campanha com um baixíssimo custo, né, comparado às outras coisas que nós estamos vendo. E fora o carinho que vocês colocaram ali, eu, sinceramente, quero aqui dar os parabéns. Estou torcendo para que toda essa estrutura funcione cada vez mais rápido, para que possamos aí, assim, de uma forma gradativa, né, a gente conseguir não voltar à vida normal, porque isso só vai acontecer a hora que a pandemia for embora, mas que aos poucos a gente consiga ir liberando as pessoas para ir fazendo as suas atividades. Agora, claro, quero aqui aproveitar a oportunidade de pedir a todos que estão nos ouvindo que a gente precisa ter um pouquinho de responsabilidade nesse momento. O uso da máscara é fundamental, a higienização das mãos é fundamental, a gente evitar aquela forma calorosa como nós temos de se cumprimentar. Eu sei que muitas das vezes a gente é habitual nosso a gente dar aquele abraço, então acho que muita coisa, se nós evitarmos agora nesse momento, eu tenho certeza que já vai ser
uma ajuda muito grande para nós passarmos por essa fase tão difícil. E, assim, eu tenho 40 anos e nunca vi nada parecido, né, prefeito? Então, assim, a gente torce para o Papai do Céu ajudar a gente aí cada vez mais, nós passarmos essa fase. Agora, quero parabenizar a gestão de vocês, que expulsou aquela empresa, eu acho que não sei nem se vale a pena nós falarmos o nome, mas essa empresa aqui no governo do Estado está fazendo, assim, enfim, está piorando a situação, e fico muito feliz de ver com tanto carinho quanto vocês estão colocando equipamentos novos em todas as unidades, e o que eu vi ali no hospital de campanha do Rio Centro, para mim, aquilo ali é padrão demais, é a nível internacional. Vocês estão de parabéns. Deputado, o senhor nos inspirou a fazer uma coisa que é colocar o preço de tudo que a gente gastou na porta do hospital e o prazo em que foi feito. Eu me lembro que eu assisti um vídeo do senhor que viralizou, falando de preços, assim, coisas impressionantes, jardinagem, supervisão, assessoramento, aluguéis caríssimos, né? Esse hospital de campanha, para 500 leitos, ele custou 9 milhões, foi feito em 22 dias, o pessoal trabalhou dia e noite. Isso não é possível que com menos leitos custe muito mais caro. Então, nós vamos colocar o preço todo ali, com uma inspiração que nós tivemos quando assistimos o seu vídeo, para que sirva de modelo aí para todo mundo que quiser fazer a mesma coisa, é só pegar as mesmas empresas, o mesmo equipamento e mandar brasa. Não é isso, Gutenberg? É verdade. Uma coisa interessante, assim, o carinho, o cuidado que a gente está tendo e a responsabilidade que a gente está tendo, porque, assim, não é só a questão do investimento, deputado. A gente também, como a gente disse anteriormente, o que nos preocupa muito é com a vida do cidadão. Então, assim, todos aqueles cuidados que são necessários para que o cidadão, uma vez que ele precise, ele entre aqui, ele vai ter, do momento que ele entrar até o momento que ele sair. E mais, é importante a gente registrar também, porque quando ele sair daqui, ele vai continuar tendo uma assistência. A prefeitura, ela continua monitorando, ela continua dando auxílio àquele paciente, né? Porque não termina só o fato dele sair do hospital, não acaba ali. É natural que a gente tem que acompanhar. E isso é uma coisa que nos deixa muito orgulhoso, a gente fazer a coisa com total transparência, a gente está ficando 24 horas no ar aí, o tempo todo, sempre que é acionado, a gente está sempre pronto a responder, justamente para que, principalmente nesse momento de pandemia, não falte nada. A gente, com pouco que a gente tem, porque, lamentavelmente, você vê que tiraram muito da gente, mas com pouco que a gente tem, porque em outras gestões a gente teve problema. Então, isso é nítido e notório, a população sabe disso. Mas, assim, o pouco que sobrou para a gente ainda está conseguindo, principalmente nesse momento de pandemia, entregar à população. E não adianta. O presidente Bolsonaro, ele sempre disse isso, e é perfeito quando ele coloca João 8,32. Conhecereis a verdade, que a verdade libertará. Uma hora a verdade chega. Então não adianta. Podem mentir. Uma hora ela vai aparecer. E a população não é mais aquela mesma que ficava em casa. O povo não fica mais em casa. Ele vai para a rua, ele busca a informação. E é isso que a gente procura fazer. Facilitar a informação para chegar na mão do povo. Esse é o grande compromisso desta gestão, do compromisso desse nosso líder, que é o prefeito Marcelo Crivella. Prefeito. Não, legal. Desculpa. Não, legal. Eu tenho, desde quando nós ganhamos a eleição, eu tenho pesquisado bastante sobre não só a Prefeitura do Rio, mas a maioria das prefeituras do Estado, e eu vejo uma condenação na Prefeitura do Rio, que foi feito lá atrás, né, na época das Olimpíadas, na época da Copa do Mundo. É muito importante aqui, eu não quero deixar de salientar isso, porque na nossa vida particular, quando a gente faz uma coisa, quando a gente vai ali e faz uma obra na nossa casa, isso aí de verdade nós fizemos, nós trabalhamos e nós pagamos. Uma pena que no poder público não funciona dessa forma. E assim, eu acompanhei
né? Eu peguei os números da Prefeitura do Rio e fizeram um empréstimo, se eu não me engano, prefeito, se eu estiver errado, eu gostaria que o senhor me corrigisse, para fazer a realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo, né? Principalmente as Olimpíadas do Rio, foi feito um empréstimo de 9 bilhões de reais para pagar num período de 8 anos. Então, nós sabemos da dificuldade, né, que a Prefeitura está passando nesse período da gestão do senhor, e quero dizer para o senhor se preparar, porque os próximos 4 anos também não serão fáceis, porque a conta está diluída em 8 anos, né? Então, tem muita gente que fala que, né, na verdade, nós tivemos um legado olímpico, mas esse legado olímpico, na verdade, ele só ficou para ser descontado mensalmente da conta da Prefeitura. E isso é muito ruim. Eu não sei como é que o senhor consegue hoje manter os pagamentos em dia por conta de uma irresponsabilidade que foi feita nos governos anteriores. Mas, assim, voltando com relação ao hospital de campanha, eu acho que o principal que fez vocês terem esse sucesso que vocês estão tendo, eu acho que foi vocês chamarem a responsabilidade diretamente para o senhor prefeito, para vocês secretários, do que ao invés de vocês saírem terceirizando tudo, né, fazendo tudo de qualquer jeito, como eu tenho visto, inclusive, no governo do Estado acontecer. E hoje, quando você faz uma conta de leito, né, do governo da Prefeitura do Rio, a gente encontra aí nem R$2.000 por leito. E quando você vai no governo do Estado, tem determinados lugares que você vê a R$5.000. Então, eu acho que esse fator, só salientar que esse fator de vocês chamarem a responsabilidade para vocês, eu acho que é o que está ocasionando esse sucesso aí tão grande do hospital de campanha. E, se Deus quiser, a informação que eu tive hoje é que a partir do dia 1º vai funcionar. É isso mesmo, prefeito? Desculpa, é isso mesmo, deputado, me perdoe. Glória a Deus. Eu tive problema no meu microfone. É isso mesmo, dia 1º de maio começa o hospital de campanha a receber os pacientes. Está vindo agora o pessoal e os equipamentos médicos. Ali também tem um centro cirúrgico e tem um centro de imagem, com um tomógrafo instalado. Né, Valéria? Exatamente. É um hospital realmente que ficou pronto de uma hora para outra, um trabalho árduo, muito bacana de ver, né, todo o esforço. Prefeito, temos aqui algumas perguntas que traduzem o que a Melissa Silva Leite está nos perguntando aqui, que é sobre que ela viu entrevistas do senhor falando da dificuldade de contratar médicos. O senhor está pensando até em trazer médicos de outras cidades menos impactadas, e ela queria saber se isso, de alguma forma, pode gerar um problema aqui no Rio, e perguntou até sobre o atraso, que o senhor já falou, da inauguração do hospital, se isso seria um fator para causar o atraso da inauguração. Não, olha, é Valéria o nome dela? Melissa Silva Leite. Não, Melissa, o fato é o seguinte, nós já temos, para enfermeiros e técnicos, o quadro todo completo, mas são 1.300 funcionários, cerca de 400 médicos. Eu diria a você que metade já está contratada. Nós estamos fazendo um esforço também de trazer pessoas do Exército para nos ajudarem. Para vocês terem uma ideia, um plantão de 12 horas no hospital de campanha por semana, quer dizer, o médico vai fazer de 6 da tarde às 6 da manhã, ou 6 da manhã às 6 da tarde, nós vamos pagar R$6.000 no final do mês. Se ele fizer 8 horas por dia, 40 horas por semana, vai receber R$21.000. Então, estamos já com metade do quadro funcionando. É claro que no dia 1º de maio nós não vamos ter 500 pacientes lá. A ideia nossa é abrir de 100 em 100 leitos, cada semana 100 leitos. Nós esperamos que, ao final de 4 semanas, já tenhamos completado o quadro de médicos. Portanto, não acredito em atraso, não. Técnicos e enfermeiros, esses não têm problema, já estão todos contratados. Perfeito. Deixa eu só acrescentar
acrescentar Sim. e agradecer, prefeito, as Forças Armadas, e agradecer na pessoa do general Arruda e o presidente Bolsonaro também, que assim, as Forças Armadas vêm nos ajudando, né? E ela, além de ajudar na vacinação que teve aqui no Rio Centro, teve lá na Barra da Tijuca, ela também preparou a Conlurb, ela fez treinamento de desinfecção e proteção, ajudou na formação, na preparação, e até agora também fez desinfecção de 6 estações do BRT. Então, as Forças Armadas, aí, o senhor falou aí dos médicos, da ajuda que as Forças Armadas vêm trazendo até a gente, também a gente não pode deixar de registrar e agradecer. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. E eles têm médicos experientes que estão treinando os nossos também em reanimação, em intubação, em ventilação. As Forças Armadas têm sido muito parceiras conosco, eu agradeço a eles e ao presidente da República. Fala, Valéria. Então, prefeito, o Fernando Carlos pergunta se existe hoje alguma perspectiva de reabertura do comércio no Rio de Janeiro e quando abrir, se todo mundo vai ter que usar máscara, como é que vai ser? Olha, a perspectiva de abrir é assim que as curvas caírem. Que curvas são essas? São as curvas de pedido de internação, dentro da internação a UTI e os óbitos. Nós, claro que esperamos que todas essas curvas caiam. A ideia nossa é que internação e CTI caiam com os afastamentos sociais e o uso da máscara. E os óbitos caiam com, eu diria a você, os leitos de UTI. Não é? Quanto mais tratamento a gente oferecer, com certeza, menos óbitos nós teremos. Assim que essas curvas derem sinal, já começa gradativamente a economia voltar à sua atividade. No princípio com máscara, mais à frente, vamos tirando as máscaras, olhando sempre para a curva, para que a gente não tenha uma recaída. Então, prefeito, a Josiane Costa está aqui nos perguntando sobre higienização na Maré, por parte da Conlurb, se também está sendo feita lá, se vai ser feita lá. Olha, a Conlurb está de parabéns, já fez mais de 100 comunidades. Ô, Gutenberg, você tem aí a gente pode programar, né, Gutenberg, para essa semana fazer a Maré. Sim, sim. Já anotei aqui o pedido da Josiane Costa. É de suma importância. Não só a Maré, como outras comunidades que a gente está levando também. Além disso, a gente está com ação de distribuição de máscaras também. A gente está fazendo isso nos terminais do BRT. A gente está fazendo isso numa grande atuação volante. A gente tem alguns dispositivos para lavar a mão, com sabonete, com álcool em gel, enfim, a gente tem outros mecanismos para ajudar a população no combate ao coronavírus. E tem também os lavódromos, né? Estamos instalando pias aí nas comunidades para as pessoas tomarem o hábito de, ao chegar em casa, a primeira coisa que fazer é lavar as mãos e depois lavar a mão, passar um pouquinho de álcool 70, que é um santo remédio. Valéria. Então, prefeito, as pessoas sempre perguntam, né, e voltam aqui a perguntar, várias delas, se esses equipamentos que estão chegando, se eles vão depois ficar para a população, para serem usados pela população. Tem aqui a Ágata Lima, que traduz essa pergunta aqui, entre outras tantas, se os equipamentos vão ficar para a população usar. Sem sombra de dúvida. Nós vamos ter 500 camas novíssimas, mais 100 de UTI. Essas câmaras da enfermaria, as camas da enfermaria, elas têm 2 motores. A da UTI, elas têm 4 motores, porque os médicos, às vezes, precisam fazer pronação com o doente que está lá precisando de ajuda para a intubação. Então, tem monitores, tem bombas infusoras, tem os respiradores, os ventiladores. Tudo isso depois vai ser incorporado na nossa rede de saúde. Alguns médicos estão defendendo da gente pegar um prédio público, né,
eu não sei se eu vou ter, de repente a gente conversa com o deputado Anderson, ver se no Estado se tem, e levar todo esse equipamento e montar o que seria o maior hospital da nossa rede municipal. Porque hoje, em termos assim de 400 leitos de enfermaria e 100 leitos de UTI, não tem, o Miguel não tem, o Souza não tem, o Salgado não tem, o Lourenço não tem, o Albert, que é o maiorzinho que a gente tem, não chega nem perto. Nem o Pedro II, nem o Rocha Faria, nem o Piedade, nenhum desses hospitais chegam perto desse que nós estamos fazendo de campanha. Então, com certeza, esses equipamentos todos vão ficar, e mesmo esses tomógrafos que nós estamos montando nas comunidades vão ficar ou nas policlínicas ou num centro de imagem. Nós estamos fazendo também 2 clínicas da família, uma em Bangu e outra em Santa Cruz, que vão ter esses equipamentos todos. Não é só o tomógrafo, não, eu estou falando de raio-x digital, estou falando de ultrassonografia, não é? Que vão ajudar muitas pessoas na cidade do Rio de Janeiro. O Marcos André pergunta como é que está a situação no Hospital Ronaldo Gazola. E ele leu também aí alguma coisa sobre a chegada de caminhões frigoríficos, que ele está vendo que está lotado o hospital. Como é que estaria a situação, se os médicos estão tendo EPI? Os médicos têm EPI em todos os nossos hospitais. E estão chegando agora nesses aviões que vêm da TAM mais 1 milhão de EPI. O fato é que nós tivemos um problema lá no Gazola com a população de rua, que infelizmente faleceu e, por não terem familiares, ficou difícil de fazer o sepultamento. Então, acumulou um pouco o caso desses corpos. Mas foi feita uma resolução com o pessoal nosso que cuida dos cemitérios para a gente poder resolver essa situação. Foi publicada hoje no Diário Oficial. De tal maneira, nós não vamos ter problema. É interessante a gente lembrar, em deputado Anderson Gutenberg, aqui no Rio de Janeiro, morrem por ano na cidade cerca de 50 mil pessoas. Nascem 80 mil. A nossa população cresce 30 mil almas por ano, em média. 50 mil pessoas morrendo por ano, dá uma média de 140 morrendo todos os dias. Morrem de velhice, de idade, morrem por doenças, morrem também por violência, que são as operações da polícia nas comunidades, e também morrem por acidentes de trabalho e acidentes no trânsito. Normalmente, dessas 100 e poucas pessoas que morrem por dia, umas 20 morrem na violência e no trânsito. Isso caiu muito nesses dias de afastamento social, mas cresceu o número de pessoas que falecem por coronavírus. Você vê aí, nós perdemos 300 pessoas, em torno disso, e em 40 dias, dá quase 8 pessoas, 7, 8 pessoas. Bem, nós estamos tendo menos 20 óbitos por conta de menos violência e menos acidente de trânsito. De tal maneira que não é para se preocupar em termos de sepultamento ou em termos de caminhões, como eu ouvi falar aí, caminhões frigoríficos para cuidar disso, não tem essa necessidade, não. O Gazola tem hoje 90% dos seus leitos ocupados, leitos de UTI. Os leitos de enfermaria, esses não são tanto problema, mas leitos de UTI, e por isso nós fazemos esse apelo para que as pessoas, sobretudo com comorbidades, veja, se nós formos olhar os óbitos, Gutenberg, deputado Anderson, se nós formos olhar os óbitos do coronavírus, nós vamos ver que são pessoas com comorbidades, não só idosos, mas de outras idades. São pessoas obesas, não é? São pessoas com alto índice de diabetes, pessoas com problema de insuficiência renal. Essas pessoas são as que mais nos preocupam. Uma pessoa sem comorbidade, o índice de morte do coronavírus é muito baixinho, é muito baixinho. E o apelo que a gente faz desde o princípio é que essas pessoas fiquem em casa, se preservem, essa guerra se vence com inteligência. Ela ficando em casa,
não tem problema nenhum, porque ela não vai ter contato com o vírus. E logo, logo nós vamos ter a vacina, já vamos ter outras terapias. Por exemplo, aqui na prefeitura, nós estamos fazendo um tratamento, começamos na sexta-feira, que é pegar as pessoas que estão com imunidade, aquelas que já tiveram o coronavírus e que obtiveram imunidade, são 80% da população, e pedimos para elas doarem sangue, e do sangue dela tiramos o plasma com os anticorpos. E aí administramos nas pessoas que estão em caso grave. Essa é uma terapia que tem tudo para funcionar. Teoricamente, ela não tem como dar errado. E tem diversas outras drogas que estão sendo usadas. Uma coisa muito importante é a gente detectar a doença no início. Por exemplo, eu tenho uma arquiteta que estava trabalhando conosco lá no hospital, chamada Ardente, uma grande arquiteta trabalhando conosco no hospital, que começou a ter problema. Ela foi rapidamente ao médico, pediu uma tomografia e verificou que havia um início de pneumonia. O médico receitou um remédio, ela ficou bem e voltou a trabalhar. Então, e depois a nova tomografia mostrou que ela não tinha mais nada. Então, as tomografias também são importantíssimas para a gente detectar essa doença, diagnosticar essa doença no início, e aí as chances de vencer são enormes. Então, fica aqui, por favor, essa lembrança, e eu peço às pessoas que estão nos assistindo que falem também. Por exemplo, você vê uma pessoa obesa na rua, 140 quilos, 150 quilos, 160 quilos, não custa nada dar um conselho, diz, olha, não é? Cuidado, essa doença pode dar problemas para você. Se tiver um amigo que tem diabetes, uma diabetes muito alta, ou tenha diabetes, não é? Ou uma pessoa que tem insuficiência renal, não custa você dizer, olha, fique em casa, porque tuberculose, rocinha, por exemplo, alto índice de tuberculose, recomendar que essas pessoas se preservem, fiquem em casa, não saiam. Os óbitos que nós estamos tendo são, em grande maioria, não é só aqui, não. Não é só aqui, eu estou falando também em Nova York, onde a doença foi muito pesada. Lá também, lá 93% das pessoas que faleceram foram pessoas que tinham comorbidades. Então, isso é muito importante deixar aqui desde o... mas eu trabalho em supermercado e o supermercado está abrindo. Mas você não é obrigado a ir. Você não é obrigado a ir, não. No nosso decreto, nós falamos, pessoas com comorbidades devem ficar em casa. Nós perdemos funcionário recentemente da prefeitura, até jovem. Mas por quê? Alto índice de diabetes. E nós, no decreto, dissemos que não deviam vir trabalhar. Com comorbidades, nesse momento, as pessoas devem ficar nas suas residências. Se precisar sair, use a máscara. Não chegue perto de aglomerações. Então, é o apelo que nós fazemos. Essa doença é traiçoeira, é uma doença que, às vezes, as pessoas não percebem e, de repente, quando chegam no hospital, o estado já está grave, e aí tem o problema da comorbidade paralela e a falta, quer dizer, ainda de grande experiência do nosso corpo médico, porque eles estão agora enfrentando a doença, né? E estão adquirindo nesse tratamento, verificando como é que as coisas funcionam, tanto na coisa da respiração, quanto o tempo, o nível de oxigênio, enfim. Quanto mais as pessoas se preservarem, melhor para todos. Viu, Valéria? Perfeito. Prefeito, deputado, secretário, por hoje é só. Muito obrigado. Agradeço aí a todos. Deixa eu só agradecer também, prefeito. Deixa eu aproveitar e agradecer. Momento de agradecimento, a gente não pode deixar de agradecer esses parceiros que vêm ajudando a prefeitura muito. Olha, agradecer a Nissan. A Nissan cedeu para a prefeitura para atender a população 2 picapes que já estão na rua, atuando, enfim, ao lado da população. A GlaxoSmithKline, farmacêutica, que prometeu, vai entregar agora para a gente no início, na primeira semana de maio, material de limpeza para o hospital de campanha, são R$45 mil.
em material de limpeza para atender o hospital de campanha. A Nunes Pharma, que é uma empresa da Índia, que está mandando para a gente caixas de vitaminas, zinco, são 2.000 unidades. A Sono Show, que doou para a gente 40 colchonetes, aqueles D20, também aqui para o hospital de campanha. O Carrefour, que entrega na primeira semana 300 mil reais em cestas básicas para a gente levar até as comunidades. A Shell Heisen, que está doando para a gente, agora também na primeira semana de maio, 7.500 bombonas de álcool em gel. Enfim, mais uma iniciativa, deputado, do prefeito, de colocar também na frente do hospital de campanha os agradecimentos de todos aqueles que contribuíram em prol da população. Obrigado a todos esses e aqueles também que já vêm nos ajudando, e tenho certeza absoluta que outros vão vir ajudando, e a gente vai sair, com certeza, como o prefeito sempre fala, muito mais forte do que nós entramos nessa. Querido deputado, muito Deixa eu... senhor. Prazer é todo meu. Eu tenho um projeto na Assembleia Legislativa que ela fala dessas placas, né, na porta das repartições públicas quando inauguradas, ou quando por um eventual, assim, caso tenha um evento, tenha esses valores disponíveis. E assim, obrigado por vocês colocarem essa placa na porta do hospital de campanha para informar a população de quanto custou, né, que isso é muito importante. E isso aí tem tudo a ver com relação até ao nosso mandato, que nós falamos nosso mandato muito com relação à transparência, né? A população, ela tem o direito de saber quanto aquilo custou para ela. Isso aí eu acho que é um trabalho muito bacana que vocês estão fazendo. Prefeito, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, já estamos finalizando, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui. Eu estou fazendo um trabalho de um levantamento, não tem nada a ver com o Covid, mas eu estou fazendo um trabalho de um levantamento com relação ali à Transolímpica, né? E assim, eu tenho visto números ali exorbitantes. Então, eu gostaria que o senhor me orientasse aonde na prefeitura que eu poderia ir para terminar de fazer os levantamentos, fazer um confronto de contas com o que foi gasto, né, no governo passado com relação à Transolímpica, porque assim, os números que eu tenho visto não têm casado muito, e eu gostaria de fazer um relatório para poder a gente fiscalizar aquela obra da Transolímpica que foi feita lá atrás. Eu fico muito agradecido, deputado. Essa obra é um pavor, porque tem delação de fiscal da obra em que diz que foi usado um fator de correção ali de 2,2, ou seja, a prefeitura tem um índice de orçamento chamado Sistema de Custo de Obra, e ali você vai fazer uma obra, seja um prédio, seja uma rodovia, um viaduto, o que for, você vai enquadrando todas as suas... todos os componentes da obra dentro da tabela de preços da prefeitura, que é atualizada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Eles então calcularam em 1 bilhão e depois, desgraçadamente, foi usado um fator 2,2. Então, a obra acabou virando 2 bilhões e 200, o que daria um absurdo, porque a propina vai ser maior do que o valor da obra. Então, a denúncia do fiscal declarando isso. Essa denúncia está sendo apurada por todos os engenheiros orçamentistas da prefeitura. A delação dele teve muitos detalhes, ele mostrou como é que foi feito. Em seguida, a Controladoria do município vai fazer a sua auditoria, confirmar e entrega ao senhor todos os números. Acho até que isso poderia abrir uma CPI, porque realmente é uma coisa absurda. E vão ser encaminhados também ao Tribunal de Contas e depois ao próprio Tribunal de Justiça. Infelizmente, agora com o coronavírus, e essa dedicação exclusiva de todo o pessoal das obras, até atrasou um pouquinho, mas eu acredito que essa semana, mais tarde na outra, nós tenhamos conferido isso.
é algo impressionante. Eu sou engenheiro, trabalhei a vida inteira em obra, nunca imaginei que fosse encontrar uma situação tão estapafúrdia como essa. Mas ela se repetiu também na linha amarela. A linha amarela, em 2011, a obra que foi contratada no governo anterior, foram 250 milhões, em 2011. Hoje seria aí em torno de, reajustando em números de hoje, seria em torno, talvez, aí de 800 milhões, etc. Tal. Também foi usado esse fator de 2,2. Na época foi feito só 120 milhões de obra, mas se foi documentado como 250, o que deu um prejuízo danado ao contribuinte, que foi aumentar em 15 anos o prazo do pedágio da linha amarela e aumentar em 2% o percentual de aumento do pedágio em 2012, 13, 14 e 15, deu esse pedágio maluco que a gente tem de R$15. Eu quando tomei posse desses números, eu fiquei tão revoltado que eu fui até para a linha amarela, levamos lá na época, eu e o Sebastião Bruno, uma reta escavadeira, que nós queríamos quebrar aquilo tudo. Porém, os advogados da linha amarela conseguiram uma liminar inédita, às 5 horas da madrugada, e essa liminar, a juíza me multava em R$1 milhão por dia. Eu não sei como é que um prefeito que ganha R$20 mil por mês vai pagar R$1 milhão por dia, mas foi a multa que me deram, R$1 milhão por dia. Enfim, eu levei os números para a Câmara dos Vereadores, os vereadores foram espetaculares, fizeram uma CPI, não na Transolímpica, fizeram CPI na linha amarela, e na linha amarela verificaram que realmente a coisa era uma maluquice, então votaram uma lei de encampação, e nós, então, na lei de encampação, fomos lá de novo para fechar a linha amarela, mais uma vez, Tribunal de Justiça suspendeu a lei da Câmara dos Vereadores com 48 votos. Veja, a Câmara dos Vereadores tem 51 membros, 48 votaram, até o PSOL, que é uma oposição radical contra o governo, e outros partidos votaram pela encampação, para acabar com a linha amarela e a rodovia ser devolvida ao povo. Mais uma vez, os advogados, habilidosos advogados da linha amarela, conseguiram uma decisão do Tribunal de Justiça. O que disse o Tribunal de Justiça? Nós vamos nomear peritos para ver se as contas da prefeitura estão corretas. Eu fiquei felicíssimo. Só que nunca nomeou o perito. Os peritos nunca foram nomeados. Passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, agora abril, e daqui a pouco vai entrar maio, e os peritos não são nomeados. Então, pronto, é uma coisa impressionante. Mas, no caso da linha amarela, depois surgiu o delator, que falou desse fator de 2,2, já aprovado na linha amarela, que dos 250 milhões só se executou 120, cento e pouco, e agora estamos fazendo as contas da Transolímpica. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai prevalecer a justiça, e essas duas rodovias, esses dois trechos, terão que voltar para o povo. A linha amarela é um escândalo, porque já devia ser do povo do Rio de Janeiro em 2007. Ela foi concedida a primeira vez em 10 anos. Depois teve 2 aumentos, cada um de 15, virou 40 anos. E a Transolímpica é esse escândalo horroroso que nós estamos averiguando. Com uma diferença, sabe? Mais grave na Transolímpica, porque na linha amarela, quando foi feita a obra de 250 milhões, que na verdade foi executado só 120, ali a prefeitura não pagou nada. Depois foi pago isso tudo com pedágio e com tempo. Mas no caso da Transolímpica, não. A obra era 1 bilhão, a prefeitura, na ocasião, pegou 1 bilhão emprestado do BNDES, pagou a obra, e o outro 1 bilhão, que seria a parte do empreiteiro, para poder ter direito a explorar o pedágio durante 30 e tantos anos, a esse preço absurdo, que são R$15, essa foi fictício. Isso aí só houve no papel, foram os itens especiais e outras malandragens para que eles tivessem esse direito sem ter colocado um tostão, e quem pagou a obra toda foi o contribuinte através desse empréstimo. E eu quero lembrar ao deputado que ele tem toda a razão quando diz, olha, eu quando assumi a prefeitura,
eu tinha uma dívida para pagar de 6 bilhões e 800 milhões em 4 anos. Eu já paguei 5,5 bi. As pessoas dizem, o Crivella não faz nada, o Crivella é um cone, é o pior prefeito que passou no Rio. Mas não é, não. É porque você tendo que pagar 5 bilhões e 600 e a economia caindo como caiu, a arrecadação, se você comparar os 3 últimos anos do Eduardo com os 3 primeiros meus, a arrecadação caiu 6 bilhões, 7 bilhões. Então, cai a arrecadação em bilhões, você ainda tem que pagar uma conta maluca. É um milagre a gente não ter fechado escola, creche, não ter atrasado salários e termos feito essa compra na China em 5 anos para pagar. Essa foi a grande vantagem, sem juros em 5 anos. Renovamos todo o nosso parque de uma maneira milagrosa. Mas é isso, eu fico muito feliz do senhor ter esse interesse, e assim que nós tivermos as contas todas, eu vou enviar para o senhor, e tenho certeza que com a sua competência e com o pessoal da Assembleia Legislativa, vai ser uma lição para nós todos, a gente poder depois aperfeiçoar os nossos instrumentos de fiscalização para que não ocorram aberrações como essa, que a propina ser maior do que o valor da obra. É uma tragédia. Aqui eu quero fazer um compromisso com todos vocês que estão nos assistindo. Eu vou juntar as informações que eu já tenho um compromisso com meus filhos entregar, e eu não só vou buscar tentar retornar para a prefeitura o dinheiro nosso que foi gasto ali de forma irresponsável, como eu também vou achar os responsáveis por terem feito isso. Esse é o meu compromisso e eu não faço mais do que a minha obrigação, porque eu, como deputado estadual, eu tenho que legislar e fiscalizar o executivo. E é isso que eu vou fazer ali na Transolímpica, porque o que eu já tenho, o que eu tenho visto no papel já, é um absurdo terem feito isso com um contribuinte. É um absurdo, e eu não vou aceitar, prefeito. Então pode ter certeza. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Para quem não me conhece aí, eu sou o Anderson Moraes e estou deputado estadual no Rio de Janeiro. Ok? Boa noite aí a todos e aqui fica o meu compromisso. Muito obrigado, Anderson. A gente fugiu um pouquinho do tema, porque o deputado me provocou. Mas o Gutenberg, a gente tem que falar mesmo, porque a gente está vivendo agora um problema sério, né? Todo mundo aí em busca de recursos, a economia caiu, etc. Tal, mas há pouco tempo atrás era uma farra. E, infelizmente, isso ocorreu no Rio de Janeiro. Foi o epicentro da corrupção no Brasil. Gerente da Petrobras com 100 milhões de dólares guardado lá fora. Quando foi descoberto, o sujeito devolveu. Eu nem sabia o que ia fazer com esse dinheiro. Enfim, só nas obras, os fiscais da prefeitura que foram presos, do governo anterior, só nas obras da bacia hidrográfica de Jacarepaguá e da Transcarioca, do Galeão até a Penha, o doutor Bretas e o Ministério Público recolheram dos fiscais 711 milhões, que estavam nas contas deles, conta da mãe, conta da filha, conta do... 711 milhões de reais. E são os dados aí do Ministério Público, e isso é realmente um absurdo. Nós temos que falar na Assembleia Legislativa para os 70 deputados, temos que falar para os 92 prefeitos, para o governador, temos que levar o presidente da República, temos que fazer isso notório, porque é um descalabro. Eu, como engenheiro, nunca imaginei que um dia eu fosse ver uma obra em que a propina foi maior do que o valor da obra. Normalmente, você tem uma propina de 5%, 10%, que é erradíssimo, mas, desgraçadamente, isso ocorre. Agora, pegar uma obra e multiplicar por 2,2, só é impressionante. Quero agradecer a todos os meus companheiros, meus amigos. Olha, já vai 1h08, hein? Que nos prestigiaram, estão conosco aqui. Que Deus nos abençoe. Gutenberg, vamos fazer a oração do Pai Nosso? Hein, Gutenberg? Vamos. Fazer a oração do Pai Nosso? Então tá. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o governo do Rio de Janeiro, que Deus abençoe nossos prefeitos, nossos deputados, vereadores, e que a gente vença essa crise e saiamos todos muito mais fortes em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço.